Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Bola na Rede. O meu nome é Elton Ricardo Pereira e eu estou aqui em parceria com o meu colega e amigo Mário Cajica para fazermos aqui uma análise sobre a realidade das equipas portuguesas na Liga Europa e na Liga Conferência. Falamos então de Benfica, Torriense e Sporting Clube de Braga. E Mário, como é óbvio, iremos entrar em detalhe para cada uma das equipas, mas gostava de começar esta troca de bolas contigo para perceber de uma forma geral como é que tu viste este sorteio para as equipas portuguesas nestas provas europeias. Olá, Elton, é um gosto estar aqui contigo. Olha, acho que podemos até estar bem de acordo nesta. Acho que vai ser difícil não estarmos em relação ao sorteio. O Benfica e o Braga têm ótimas condições, já nem é só de lugares de playoff, é lugares de apuramento direto para evitarem esse playoff e estarem, diria, quase no topo da classificação. Acho que o calendário é bastante favorável. Do lado do Torriense, enfim, eu nem quero entrar muito na vertente competitiva, acho que é aproveitar tudo o que o calendário ditar, aproveitar as deslocações, aproveitar os jogos em casa para enfim, saborear outro tipo de contexto de uma equipa que já está a viver um sonho e, portanto, diria que tudo o que acontecer é bónus para a formação do Luís Tralhão, mas de forma muito sucinta e clara. Bem, o Braga com um passeio quase na Conference, parece, mas que é quase impensável pensar que o Braga não se apura direto. O Benfica também com um joguito difícil, que é o jogo com o Milan, em que aí sim o Benfica não é favorito, de resto, em todos os jogos o Benfica é favorito. Tem ali 2-3 jogos mais chatinhos, digamos assim. O AZ acaba por ser até, enfim, alguns adversários tinha de ser o escolhido do pote 1 para ficar em casa, mas acaba por ser até um bom rebuçado. E há ali duas deslocações mais difíceis, digamos assim, a do Plzeň e principalmente a do NEC, que em casa é um adversário chato, se o Benfica não o souber controlar, mas diria que de forma muito resumida, que é bastante positivo para as três. Sim, eu também concordo em termos de resumo, como tu fizeste muito bem, aquelas que são, neste caso, as perspectivas, digamos assim, para as equipas portuguesas. Entrando então agora também um pouco em pormenor, tal como já a mencionaste, vamos começar neste caso pelo Benfica, que neste caso, até ao momento ainda não sabemos como é que vai ser a ordem da calendarização, mas os jogos em casa serão então AZ Alkmaar, Celtic, Lech Poznan e depois com o Oficret, e depois, neste caso, fora de casa, o reencontro com o Ruben Amorim, neste caso com a deslocação a Milão, Victoria Plzeň, e depois tem aqui o jogo com o Omonia e com o NEC. Tendo em conta também aquilo que já vimos do Benfica neste início de época, a nova dinâmica que Marco Silva traz, o discurso que ele também acabou por ter ontem no final da conferência de imprensa, em que dá também aqui um mote de que é importante o Benfica almejar, digamos assim, a chegar às fases mais adiantadas da prova. Consideras o Benfica um dos favoritos aqui a poder conquistar esta Liga Europa, ou tendo em consideração também que estamos numa fase ainda muito precoce da época, se calhar é colocarmos, se calhar, como se costuma dizer, a carroça à frente dos bois? Não acho que o Benfica é um dos favoritos, sim, é um dos favoritos a ganhar a Liga Europa. Há ali um conjunto de equipas que têm grandes possibilidades, o Leverkusen, as duas equipas italianas, a Juve e o Milan, a própria Real Sociedad é muito bem orientada pelo Matarazzo e acho que é uma equipa a ter em conta. Depois tens ali algumas formações que podem surpreender, o Lyon de Paulo Fonseca. Eu não coloco o Marselha nesta fase, mas também não sei o que é que vai acontecer, porque está numa fase mais difícil, digamos assim, mas já engloba ali aquelas equipas inglesas que podem chegar longe, o Palace, o Bournemouth, o Sunderland, e portanto eu acho que é por aqui que se vai decidir a Liga Europa, com Benfica, Leverkusen, Milan, Juve e as equipas inglesas e talvez a Real como os adversários que, enfim, aliás, o Benfica e estes serão os adversários que mais poderão entrar aqui na luta pelo título da Liga Europa. Sim, Para ti. sem dúvida que sim, porque o Lyon é sempre uma incógnita para mim, sinceramente. Eu acho que é uma equipa que neste momento acaba por ter provavelmente aquele dissabor associado a não ter conseguido classificar-se para a Liga dos Campeões, e não sei até que ponto isso poderá ter ou não um impacto pela Sim. forma como a equipa se desempenha também na competição. E depois também temos aqui algumas incógnitas relacionadas com a Real Sociedade e mesmo também com o Milan, porque se olharmos, por exemplo, para
àquilo que aconteceu com o Villarreal em Espanha o ano passado. Foi uma equipa que acabou por abdicar, digamos assim, das competições europeias, mas depois a nível nacional estava a grande nível, ou seja, no fundo acho que muito daquilo que pode acabar por acontecer é entender como é que as equipas vão acabar por olhar para esta competição de uma forma, digamos assim, séria e tentar com isso também poder perceber de que forma é que isso depois poderá criar impacto também para as ambições, neste caso nacionais, como quem diz, do Benfica. Olhando Sim, então, eu ia só te dizer, eu faço este exercício se calhar até para além da fase de liga. Eu dou de sim, barato que estas equipas vão todas passar a fase de liga, onde aí acho que a maioria vai rodar jogadores. Portanto, a partir do momento em que se passa a fase de liga, o Villarreal, por exemplo, se calhar eu não englobo neste caso, porque a fase de liga começou a correr muito mal. uhum, E a partir daí parece que desligou, e a verdade é que de uma forma ou de outra acho que acabaria por ser eliminado. Acontecem coisas raras. O Benfica foi um caso raro o ano passado, com 0 pontos até bem tarde, e depois classificou-se, mas isso por norma não acontece, e dá a ideia de que isto vai ser esta a lógica, ou seja, a fase de liga é para rodar. A partir do momento em que se passa a fase de liga, acho que aí as equipas já vão olhar com muita seriedade para a prova. Mas sim, sem desculpa. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que agora o que faz sentido olharmos e fazendo aqui também um pouco ligação do que tu disseste inicialmente, quando falaste aqui da possibilidade, por exemplo, do Torriense a poder aproveitar, digamos assim, a prova, Uhum. a minha questão aqui está muito relacionada também com o facto de termos aqui uma questão do coeficiente, digamos assim, e a classificação de Portugal, digamos assim, no ranking. Porque se o Porto apanha, salvo erro, o PSV e o Feyenoord, que são neste caso duas equipas dos Países Baixos, o Benfica também tem aqui o AZ Alkmaar, mas estes adversários que o Torriense vai apanhar não facilitam a possibilidade de o Torriense somar aqui muitos pontos para, não só para o clube, mas também para Portugal. E olhando então para isso, eu gostava de saber a tua opinião, porque estamos a falar, neste caso, em casa de Olympiacos, Celtic, Sunderland e Arat, neste caso a Uhum. equipa da Arménia, e depois fora, Do lá está, Tulipa? a Real Sociedade, Ferencváros, Lech Poznan, tal como o Benfica, e o Lillestrøm. Ou seja, há aqui um conjunto de equipas que pode ser interessante, principalmente para o Torriense receber em casa, não só por uma questão de bilhética, mas também por ser um jogo europeu, mas que reais hipóteses é que o Torriense acaba por ter neste momento? Sinceramente, acho que são poucas as possibilidades, mas a verdade é que, olha, aqui sim acho que bate a questão da gestão, porque tu tens uma gestão que tem de ser feita. O Torriense tem objetivos claros de subir divisão, e a verdade é que a época nem começou nada bem, portanto tem de ter aqui uma gestão com pinças da Liga Europa. E a verdade é que não há assim propriamente muitos jogos ao nível da qualidade coletiva e individual do Torriense. Diria que o Ararat do Tulipa em casa, ou o Lillestrøm fora, o Lech Poznan é fora, portanto logo aí complica um bocadinho, mas são ali 3 jogos onde o Torriense vai tentar entrar nos pontos. E a verdade é que eu não excluo que o Torriense não olhe olhos nos olhos, por exemplo, com o Celtic em casa. O Celtic está uma sombra daquilo que foi, mas claro que é favorito, mas não descarto que o Torriense consiga ir buscar pontos. Agora, honestamente, o jogo com o Olympiacos, o jogo com a Real, o próprio jogo com o Ferencváros fora, o Ferencváros não é uma equipa qualquer, e viu-se bem como limpou o Uhum. Trabzonspor do Salah na qualificação. O próprio Sunderland é mais equipa, portanto acho que estes jogos vão ser aqui muito difíceis para o Torriense. Pode tentar somar um pontinho ou dois, mas de resto acho muito difícil. Portanto, aqui de forma mais realista, aponto o Torriense aí para uns 6, 7 pontinhos no máximo. Acho que é difícil, mas espero honestamente estar enganado e que a coisa corra bem. Mas não é só a questão da qualidade, é a questão da qualidade e a gestão do campeonato, que eu acho que torna aqui a dor de cabeça grande para o Luís Tralhão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aquilo também pode pesar de positivo para o Torrense é não ter esta obrigação, ou seja, uma Exato. exigência em cima e poder estar livre também para a competição. Vamos então orientar a nossa conversa para para a última equipa portuguesa, neste caso falamos do Braga, que está na Liga Conferência. Ao contrário da Liga Europa, tem aqui um quadro mais pequeno, ou seja, a Liga Conferência, a fase de Liga, acaba por ser um pouco mais curta, com 3 adversários em casa, o Ghent, o Kups e o Aros, o adversário que neste caso conhecemos bem de ter defrontado o Benfica recentemente, e depois fora vai à Dinamarca jogar com o Copenhaga, tem o Brann e o Egnatia. Aqui, se calhar, Mário, eu gostava de fazer-te aqui uma provocação. Parece-me claro
que se a época passada o Braga surpreendeu, digamos assim, por chegar muito longe na Liga Europa, eu acho que este ano o Braga chegar muito longe à Liga Conferência não seria uma surpresa, mas quase uma obrigação. Qual é que é a tua opinião em relação a isso? Totalmente, depois vai depender aqui um bocadinho do contexto e do emparelhamento, mas o Braga, até pela composição desta fase de Liga, o Braga tem capacidade para ganhar os jogos todos, não é? Nem é aqui a querer colocar pressão ou não. Acho que há 2 jogos em que o Braga pode ter um bocadinho mais de dificuldade, a deslocação a Copenhague, embora o Copenhague também esteja longe do que tem dado até nos últimos tempos, e o Ghent em casa. O Ghent é uma equipa mais composta, mas o Braga em casa acho que é favorito, portanto os 4 jogos seguintes acho que darão para o Braga tentar vencer e então conseguir um apuramento direto e quem sabe até nos primeiros lugares desta Conference League. Portanto, coloco sinceramente o Braga nesse lote. Acho que esta Conference não é aquela competição em que tu dizes de caras vai ganhar uma equipa, porque tens aqui algumas engraçadas, a Atalanta à cabeça, O Ajax. o próprio Ajax, embora esteja numa fase mais cinzentona, digamos assim. O Brighton, muita atenção ao Brighton, que também está no pote 2, está ali discreto, mas está no pote 2. O Friburgo é uma bela equipa, como bem sabemos e vimos nos últimos tempos. E o Mónaco do Filipe Luís, que eu tenho alguma curiosidade em ver como é que se vai desenvolver. Há ainda duas outras equipas que eu queria destacar nesta Conference League, que é o Retafe, do Bordalás, que é um treinador, como sabemos, muito matreiro e que nestes jogos a eliminar é um treinador super fiável e não sei até quanto é que o Retafe, se passar, não pode ser aqui uma boa surpresa desta Conference e claro, o Trabzonspor e ainda o Twente, se calhar coloca as duas, mas o Trabzonspor pelo investimento aparentemente vai mudar de treinador, vamos ver o que é que vai acontecer ali, mas tem muita qualidade individual, coletiva já não tanto, mas acho que há aqui algumas equipas que podem chegar longe não estando nos primeiros potes, portanto de qualquer forma meto o Braga aí no lote das 3, 4 equipas com mais capacidade para ganhar a Conference e, respondendo à tua pergunta, chegar longe na competição. Gostei como subtilmente tu devolveste uma provocação falando do Getafe, sabendo perfeitamente que eu não sou propriamente o maior admirador da equipa espanhola, mas sem dúvida que percebo perfeitamente o teu ponto e eu estou muito curioso para ver este Braga na competição, tendo em consideração também que Portugal não tem, digamos assim, um histórico muito positivo nesta competição recente, apesar de termos tido o Vitória Sport Clube a chegar aos oitavos de final, se não estou enganado, com o Betis. Portanto, Certo. Mário, muito obrigado também por me teres feito companhia aqui neste pequeno episódio especial também para fazermos a análise ao sorteio da Liga Europa e da Liga Conferência. Tu desse lado, se porventura ainda não tiveste a oportunidade de ver a nossa análise também ao sorteio de ontem da Liga dos Campeões, podes passar, como é óbvio, nas nossas plataformas digitais para poderes fazê-lo e não te esqueças de passar também no nosso site em bolanarrede.pt para estares a par, neste caso, da atualidade desportiva, nacional e internacional. Fica um abraço do nosso lado e até Grande à próxima. abraço.